Então vamos lá, nação, para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos reagir à mídia palmeirense que está simplesmente morrendo de inveja do nosso craque De Arrascaeta. É isso mesmo, eles não param de falar do nosso jogador. Então se você quiser, deixa aquele like, se inscreva no canal, porque teremos muitas notícias essa semana aqui do Mengão. Jogo muito importante na Libertadores, é tudo ou nada para o nosso Flamengo. Vamos então acompanhando. Jogo de Flamengo e Bahia ontem, eu acredito que fica muito evidente a diferença de intensidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro para o Flamengo na Libertadores. E aí você fala assim, ah Neto, mas o jogo ontem foi equilibradíssimo. Eu sei, mas eu estou falando sobre intensidade, sobre vontade, sobre foco. É disso que eu estou falando. Ontem foi um jogo com vários elementos, vários acontecimentos. E por mais adversidades e obstáculos que apareceram no caminho do Flamengo, não impediu a vitória da equipe. Não impediu. E quando você pega, por exemplo, a equipe do Bahia, uma equipe extremamente organizada, uma equipe muito boa, inclusive uma equipe melhor do que o grupo do Flamengo na Libertadores. O Bahia é melhor do que todos os times que estão no grupo do Flamengo na Libertadores. E o Flamengo conseguiu ser muito mais competitivo. E embora 2 jogadores saíram, por acabarem sentindo ali, né, questões físicas, teve o Gerson expulso. Mesmo assim, o Flamengo ainda no final do jogo conseguia fazer jogadas de perigo, sair às vezes à frente, próximo do gol do Bahia e ainda colocar a bola na trave. Mesmo com um jogador a menos, mesmo com basicamente toda a equipe recuada, ainda de vez em quando conseguia fazer uma transição rápida e tentar alguma coisa. Nos minutos finais, foram 13 minutos de acréscimos. Nos minutos finais, o Bahia teve mais posse de bola e ficou mais no campo do Flamengo. Só que quem chegou com mais perigo foi o Flamengo, que colocou até bola na trave. Que até uma hora lá virou aquele alvoroço no meio da área, que teve até análise ali para ver se não tinha batido na mão do jogador do Bahia e tudo mais. Agora, sobre o lance da expulsão do Gerson, beleza, corretamente marcado. Sobre o lance da não expulsão e também da não análise do VAR em cima do Wallace Ian, do Flamengo, um absurdo, né? É aquilo que eu falo para vocês. Onde está a padronização da aplicação? Foi exatamente da mesma forma. Inclusive, o jogador do Bahia, no momento que vai, o jogador faz assim, ó. O jogador do Bahia. O jogador do Bahia, ele faz a expressão de tipo assim, fiz cagada. Só que nem sequer é acionado o VAR. É um lance muito parecido. A forma até com que o jogador do Flamengo ele é deslocado também, né, com o impacto, é muito parecido com o lance da do Gerson. A diferença foi a altura. O do Gerson foi um pouco mais acima. O dele foi um pouco mais embaixo, né? Foi bem aqui, né, no início aqui da linha do tornozelo. Só que parecidíssimos. Parecidíssimos. 2 lances muito parecidos que deveriam ter sido ambos verificados e aplicado o cartão vermelho segundo a própria regra. Aonde está a padronização CBF? Aonde está? E eu duvido que a reunião que a CBF está convocando é para conversar sobre a arbitragem. Eu duvido muito. Não é. A gente sabe que não é. Ninguém é idiota. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o assunto. Ninguém é idiota. É que a gente se faz de idiota, né? Porque senão ainda... Mas ninguém é idiota aqui. A partida, assim, a arbitragem do jogo ela era até boa. Só que bastou um lance para simplesmente acabar, né, com a arbitragem. Do mais, foi uma vitória importante pro Flamengo, porque continua... Porque se o Palmeiras ganha hoje, o Palmeiras continua 2 pontos à frente.
Flamengo e Palmeiras terão um duelo no dia 25. 2 pontos à frente. O duelo é um jogo de 6 pontos. A gente brinca aqui, né, que virtualmente falando é um jogo de 6 pontos. Porque você tira 3 pontos do seu adversário e ganha 3 pontos em cima dele. Então, teremos aí as próximas rodadas também muito interessantes. Mas eu realmente vi uma intensidade diferente ali no Flamengo. E mais uma vez o Arrascaeta definindo o jogo. Com uma assistência do Michael, que parece que ontem entrou com o motorzinho ligado. Ontem entrou com realmente vontade, com disposição, sendo aquele jogador mais explosivo, mais agudo, mais disruptivo. Fez uma ótima assistência para o gol do Arrascaeta, que mais uma vez está guardando, hein? O Arrascaeta tá mais uma vez guardando. O Arrascaeta essa temporada, ele realmente tá embaçado. Ele tá embaçado. E agora coloca a obrigação pra cima do Paulo. Ei, o que vai ter de flamenguista torcendo pro São Paulo hoje, hein? Rapaz do céu. Ó, eu falo pra vocês. Olha só, as 4 maiores torcidas do Brasil, quais são? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Então, assim, hoje praticamente o futebol brasileiro vai estar torcendo contra o Palmeiras. Flamengo vão estar torcendo contra o Palmeiras. Claro. Os corintianos, sempre. Ainda que eles perderam ontem, então eles precisam de alguma coisa para pelo menos consolá-los. Também vão estar torcendo contra. E os São Paulinos vão estar torcendo pro São Paulo, obviamente. Agora, eu vou ser muito sincero com vocês em relação ao jogo de hoje. Eu não acho que o São Paulo vence o Palmeiras, mas nem a pau. Não acho. Embora o Zubeldia ele tenha encontrado um arranjo muito bom, com algumas peças complementares, inclusive que vieram da base do São Paulo, e tem tido um bom resultado, assim, tem conseguido quebrar um galho, mas esse galho que tem conseguido quebrar é lá na Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro a situação do São Paulo é perto da zona de rebaixamento. Arena Barueri, a R$20 o ingresso do jogo hoje. A Leila também, ela foi esperta. A Leila ela já deu essa cartada porque ela entende a importância desse jogo de hoje. Então ela chama o torcedor pra Barueri. Ó, vem pra Barueri. E o torcedor vai, porque eu acho que tá quase esgotado ou já tá esgotado os ingressos. Vintão, irmão. Ingressos partindo de R$20. Fazia muitos anos que eu não via isso no Palmeiras. Tá? E ela não tá fazendo favor nenhum, não. Ela tá fazendo obrigação, né? Na Arena Barueri, o público de lá acaba sendo sempre mais fraco. Então ela precisa realmente fazer promoção. Então hoje é um jogo muito importante. Algumas coisas me animam, como por exemplo, Paulinho titular. Outras eu fico meio assim com o pé atrás, porque parece que o Rafael Veiga também vai ser titular. Eu não sei se o Rafael Veiga, ele tá pronto pra ser aquele jogador, sabe assim, incendiário no time. Mas eu acho que o Palmeiras não perde hoje. Não perde. Eu acredito que o que pode acontecer o São Paulo sempre dá um trabalho pro Palmeiras. O São Paulo sempre vira, né, o Manchester City, né, contra o Palmeiras. Mas o que eu acho que pode acontecer é na Bacia das Almas o São Paulo conseguir arrancar um empate. O que também tira a gente da liderança, claro. Mas galera, é isso, né? Vai ser a 8ª rodada. Tem muito campeonato pela frente. Muito campeonato pela frente. Então, eu acredito que o São Paulo não vence. Se fosse, eu colocaria na vitória do Palmeiras ou, digamos assim, né? Na pior das hipóteses, no empate. Porque realmente a campanha do São Paulo ela não é boa no Campeonato Brasileiro. É diferente lá da Libertadores. É diferente. Eu acho que quem consegue manter uma constante de Libertadores bem, Campeonato Brasileiro bem, é o Palmeiras. Mesmo com alguns jogos, com alguns tropeços, consegue manter uma linearidade, uma regularidade maior. E isso tá fazendo a gente ter fôlego nas duas competições. Só que agora, Libertadores está garantida, agora a gente precisa voltar a atenção um pouquinho pro Campeonato Brasileiro, porque vai ser importante isso lá na frente. Estrategicamente importante lá na frente. Tá bom? É isso. O Abel foi lá e levou um vermelho direto. Inclusive até saiu mais cedo, né? Ele já viu o juiz vindo, ele já levantou e saiu. E isso fez com que o Abel
fosse suspenso. Aí você fala assim, Neto, tá bom, o Abel está suspenso para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Também, mas ele também está suspenso para o jogo contra o Flamengo. Sabe por quê? Porque o Abel ele já tinha 3 cartões amarelos. 3 cartões amarelos. E ontem ele levou um vermelho direto. Então, a partir daí, o entendimento do que está na regra da competição é que o técnico ele ganha uma punição dobrada por 2 jogos. Notícia do lance, tá? Palmeiras perde Abel Ferreira para jogo contra Flamengo. Veja a punição. Treinador recebeu 2 cartões no clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão. Abel Ferreira não comandará o Palmeiras na partida contra o Flamengo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Além do confronto com os cariocas, o treinador também desfalca a equipe no duelo contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Aí você fala assim, mas ô Neto, você acha que a presença do Abel na beirada do campo ela faz tanta diferença assim? Meus amigos, faz toda a diferença. Nós estamos falando de uma, entre aspas, final do Campeonato Brasileiro que a gente provavelmente vai ter daqui a um jogo. Primeiro a gente já tem um duelo muito importante contra o Red Bull Bragantino. Depois a gente tem um duelo mais importante ainda contra o Flamengo. E a gente sabe das qualidades técnicas do nosso rival. A gente sabe que o nosso rival tem como meta principal e objetivo principal o Campeonato Brasileiro. Agora eu falo pra vocês, uma arbitragem de merda, ela destrói planejamentos. Vocês viram a forma como os jogadores comemoraram ontem o gol contra o São Paulo? Aquilo dali, cara, é uma questão anímica. É uma questão mental dos jogadores. Um trabalho de gestão de grupo que, querendo ou não, ele vem muito do Abel. O Abel ele pode fazer as cagadas táticas dele. Ele pode dar a sarda ousada dele. Só que a parte anímica de gestão de grupo, a presença dele na beira do campo, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. Porque senão não existia o motivo de punir técnicos, né? Se a presença do técnico ali na beira do campo não fizesse diferença, não tinha por que ficar punindo o técnico. Você podia apresentar outras sanções que seriam mais efetivas do que simplesmente suspender o técnico. Ou seja, se existe a regra de suspensão, é porque aquilo traz sim um prejuízo. E para um jogo com elementos tão importantes, a presença do Abel ela se faz primordial num jogo contra esse. E agora, por causa de uma arbitragem de bosta, por causa de uma arbitragem porca, lixo, a gente toma esse prejuízo. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Neto, mas o Palmeiras já foi beneficiado por decisões erradas da arbitragem. Mas se a gente sempre ficar colocando isso como uma troca, né? Mas vocês já foram, então tá certo agora ser injusto com vocês. A arbitragem brasileira, ela vive um ciclo vicioso que ela nunca vai melhorar pra equipe nenhuma. Porque toda equipe, querendo ou não, uma vez ou outra já foi beneficiada por erros de arbitragem. Então se a gente for levar isso ao pé da letra, vai ser sempre uma troca. A gente nunca vai se unir de verdade em uma voz e exigir algo de qualidade. Sempre vamos ter uma justificativa. Enfim. O Palmeiras provavelmente vai tentar recorrer dessa decisão. Eu duvido muito que isso vai dar certo. Vamos ver. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. É o clássico entre 2 candidatos ao Campeonato Brasileiro. Já tá dando o que falar. Hoje é dia 12/5 e a gente já tem aqui muitas notícias, muitos comentários a respeito do clássico aí que vai ser bastante importante aí para o nosso Mengão assumir a liderança e passar a equipe do Palmeiras. E é isso, galera, vai ser um domingo, 4 horas da tarde. Mas antes disso nós temos outros compromissos bem importantes. Temos Libertadores na quinta-feira, depois jogo contra o Botafogo e muito mais. Botafogo que ganhou de 4-0 do Inter.
Então, antes de pensar em Palmeiras, temos outras coisas importantes para pensar. Mas a gente quer saber de vocês, galera. O que é que vocês estão achando? Deixem aí o comentário no vídeo, que vai ser bem importante pra gente. Tá bom, galera? Então é isso. Vamos ficando até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima.